Bom, para variar, o meu tema é evangelização espírita infanto-juvenil. Já estou aqui nessa casa há pelo menos uns 15 anos, trabalhando com esse grupo de crianças. E, embora fica por trás de vocês, mas passa por ali, toda quarta-feira, 60, 70, 80 crianças. Mais umas 15 que ficam na sala de 0 a 3 anos, porque nós trabalhamos com evangelização a partir de 0 até 14 anos de idade. E o nosso ensino, ele é preparado, ele é sistematizado, nós temos um programa temário. Então, cada vez que alguém chega para falar alguma coisa para os jovens, para as crianças, sabe o que vai falar, porque preparou previamente. E hoje eu vou fazer uma discussão especial, porque a gente tem observado alguns detalhes nas casas espíritas que a gente faz palestra por aí, eu, o Rodrigo e outros colegas, a falta que tem de evangelização nas casas. Até o Márcio, um colega daqui, publicou uma mensagem no Facebook, numa rede social, de um determinado palestrante que toda casa que ele chega, ele pergunta como é que estão os trabalhos na casa. Ah, estão bem, está ótimo, está assim, está assado. Trabalho mediúnico, como é que está? Ah, está maravilhoso, está muito bem, bastante gente trabalhando. E evangelização? Ah, então, nós estamos pensando em implantar. Ou seja, estamos pensando em fazer algo para o nosso futuro. Estamos pensando em fazer algo para o nosso mundo. E eu, no auge dos meus 55 anos, ainda hoje, o que rege o meu trabalho nessa casa, ou onde quer que eu vá, é justamente essa questão do Santo Agostinho. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Porque Deus nos confia um serzinho inocente, puro, pequeno, imaturo, frágil, para que nós encaminhemos. E muitos de nós deixa ao Deus dará, ou deixa simplesmente, se um dia Ele quiser, Ele vai. Não é bem assim que funciona, porque pode trazer outros problemas. A evangelização que nós chamamos espírita infanto-juvenil, ela tem um propósito, é a atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência no Evangelho de Jesus junto à criança e o jovem. Então, quando a gente evangeliza, nós não estamos puramente e simplesmente ensinando, nós estamos também aprendendo. Porque aquele que ensina, antes de mais nada, segundo a Cora Coralina, é feliz, porque também tem que aprender. E aprende não só no dia a dia, como as próprias crianças trazem questionamentos, trazem dúvidas, trazem colocações que nos deixam, às vezes, embasbacados, que nos deixam, às vezes, extasiados, mas principalmente muito felizes. Por quê? Quem está com a gente desde os, vamos pensar, os 3 anos de idade, e nós temos gente que está com a gente dos 3, já passou por aqui. Aliás, nos 15 anos que eu estou aqui, outro dia nós tivemos um evento na USE, e uma moça me mandou uma mensagem no grupo que a gente tinha criado para isso, se eu era o Valdo do Kardec. Sim, eu sou. Não, porque você foi meu professor lá no Kardec, professor não, evangelizador, né? Lá no Kardec, e agora eu estou trabalhando com evangelização aqui na casa que eu frequento. Então, o nosso trabalho, meu, de Célia, de André, de todo mundo, está rendendo frutos também para outras casas e principalmente para um futuro cada vez melhor. Então, isso é a evangelização espírita infanto-juvenil. E aquela pergunta, por que evangelizar? Bom, primeiro, nós somos cristãos, como espíritas cristãos. É uma responsabilidade indubitável dos pais. Mais ainda, os pais têm que ter a formação física, formação cultural, formação educacional, moral e ética, e, antes de mais nada, a formação humana. E a doutrina espírita, como evangelização, entra nesses 3 últimos principalmente. Claro, também um pouco na questão cultural, porque a gente não discute aqui simplesmente o Evangelho. A gente discute o Evangelho, mas a aplicabilidade, a aplicação no dia a dia do jovem. Então, nós também, há tempos atrás, me pediram para falar sobre a lei da gravitação universal dos corpos, porque o universo ele é perfeito. Imagina que a Terra está aqui nesse lugar, neste momento, mas o Sol está segurando a Terra através de uma força gravitacional que também segura a Lua. Se eu tiro a Lua, eu altero a atração gravitacional da Terra com relação ao Sol, eu posso mudar muita coisa no universo. Então, tudo isso é perfeito e faz parte da criação. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Antes do mundo, antes do universo, Deus já estava e Deus criou tudo isso. Mas mais ainda nós temos que ter em mente que Deus criou as leis. Então, a gente aprende também o aspecto cultural, também
mas o Forte Mais é um apoio na área educacional, principalmente quando nós falamos de relacionamento entre pais e filhos. Um dos grupos de evangelização, a turma de 10 e 11 anos, resolveu, porque essa turminha está começando agora o WhatsApp, está indo forte nas redes sociais diversas, e aí resolveram criar um grupo de discussão, de debate, dos jovens evangelizandos de 10 e 11 anos de idade, mas também dos pais e dos evangelizadores. E o Rodrigo tem o cuidado de criar as aulas dele, só que na sexta-feira, quando ele acaba de fazer a aula, ele já coloca disponível na internet. Ó, garotada, está lá a aula. E nós temos um caso de uma mãe que o filho começou a fazer futebol, não tem condições de vir mais aqui domingo de manhã. Então essa mãe pega, no sábado, no domingo, a hora que ela pode, a aula do Rodrigo e discute com o filho na casa dela. E aí o Rodrigo, outro dia, pediu para que os pais fossem à sala para assistir a aula com ele e com os jovens. Os pais foram. Aí uma mãe ficou com vontade de participar também e falou, ó, como eu não vou poder ir, então eu quero convidar vocês para vir na nossa casa. Então, provavelmente, agora no primeiro sábado do mês que vem, nós vamos ter um encontro evangélico numa chácara que essa senhora tem, que essa família tem, ao ar livre. Então, vamos ter uma aula de evangelização com essa garotada, as duas turmas, tanto da quarta quanto do domingo, gostosa, para que esse jovem sinta-se atraído pela doutrina espírita. A mãe teve essa excelente ideia e vai ser um dia de vivência muito bacana. Então, na parte educacional, ajuda muito. Na parte moral e ética, não tem como questionar. E no relacionamento humano, na formação do indivíduo como um todo, porque eu recebi uma mensagem recentemente de uma amiga minha, me perguntou o que é espírito fraco. Falei, bom, eu nunca ouvi essa expressão assim, pode ser que eu... Aí disseram que ela tem espírito fraco. Falei, olha, eu considero que possa existir espírito enfraquecido, enfraquecido nos seus propósitos, enfraquecido na sua resistência ao mal, enfraquecido na sua vontade de trabalhar pelo bem, mas não que ele seja fraco, ele esteja fraco. Não é um estado do espírito, é um estado de espírito, é uma coisa momentânea. Que ele pode voltar a trabalhar, pode voltar a buscar livrar-se das más tendências, e pode se fortalecer. Claro, o alimento espiritual não é necessariamente o arroz com feijão, mas o alimento espiritual é a mente equilibrada, são as lições do Evangelho. Então, ela falou, bom, então, pelo que eu entendi, eu não sou um espírito fraco. Eu falei, olha, eu creio que não, pode ser que você esteja enfraquecida em alguma coisa, mas é fácil fortalecer. Né? Nem procure saber muito o que é espírito fraco, porque não vai levar a nada, eu prefiro muito bem dizer que ela pode se fortalecer, e ela de fato pode. Todos nós temos a condição para buscar a nossa, se não recuperação, pelo menos a nossa melhoria e o nosso caminho do bem. E é isso que nós trabalhamos com essa garotada. Uma pergunta que me fizeram recentemente, por que evangelizar na casa espírita? Eu não posso transmitir as aulas de evangelização para o meu filho lá em casa? Como essa mãe está fazendo, que não pode vir domingo de manhã? Claro que pode. Só que tem um detalhe, a convivência é muito maior. Lá, muito tempo atrás, um pensador, um filósofo, disse que o homem é um ser social. O homem é um ser que vive em sociedade. Nós não somos ilhas. Nós somos pessoas que têm uma interdependência uma com as outras. Não é nem dependência nem independência, é interdependência. Nós precisamos dos outros em várias e não em todas as situações da nossa vida. Aqueles que resolvem, de repente, virar ermitão, vão sofrer e não vão contribuir nada para a sociedade e não vai ter contribuição nenhuma para si mesmo. Ele vai conseguir viver muito mais harmoniosamente se conviver em sociedade. Então, essa discussão que se faz, surgem novas ideias, um tem uma pergunta, outro tem outra pergunta, que às vezes eu não tinha. Então, essa convivência na garotada na casa espírita é muito boa, porque nós podemos ter também a participação dos pais. 2 vezes por ano, nós fazemos uma aula com os pais. No último domingo, na última quarta-feira de março, e também no último domingo e última quarta-feira de agosto, os pais são convidados todos a assistirem às aulas. Até o ano passado, se não me engano, o Navarro veio fazer a palestra aqui, eu falei, Navarro, eu tenho uma má notícia para você, tá? Eu vou boicotar parte da sua palestra, porque os pais vão assistir aula com os garotos lá. Ele falou, opa, isso é ótimo. Assistem a aula, quer dizer, as salas ficam lotadas. É uma sala que cabe 10, 12, a gente coloca 30. Ficam lotadas com calor físico, com calor humano, com amor, e aprendem isso muito bem. No início, houve um pai ou outro que falou assim, mas tem muita gente na sala, a gente não consegue fazer o silêncio todo, tá? Mas é um momento de convivência. E tem dado bom resultado. E a participação dos pais também na casa espírita. Eu até tomei a liberdade de convidar alguns pais para trabalhar com a gente na evangelização. E aí o pai fala assim, mas eu sou publicitário, eu não sei evangelização. Eu falei, ótimo, não temos nenhum publicitário ainda. Mas eu sou advogado, que bacana, advogado é ótimo para falar. Mas eu nunca dei aula.
mas não estou pedindo para dar aula. Estou pedindo para transmitir conceitos de evangelização, conceitos evangélicos para essa garotada. Resultado, eu acho que talvez hoje dos 60 evangelizadores que nós temos na casa, talvez tenha uns 3 ou 4 que são professores. O restante são evangelizadores, advogado, administrador, médico, revendedor da natura, tudo. Então, a participação dos pais na casa, na evangelização e no dia a dia dessa garotada com esses princípios, porque nós temos um folheto que eu gosto de entregar para os pais quando traz a criança pela primeira vez, que fala, a primeira coisa, uma das coisas que fala muito forte, saiu da casa espírita, vai para casa, no caminho, seja no carro ou a pé, pergunta o que foi falado, pergunta qual foi o tema do dia, pergunta quem falou, como é que foi, o que foi discutido, para que essa evangelização seja uma coisa continuada, porque a vivência do evangelho não é só na casa espírita. Se alguém pensa que passou daquela porta é espírita, saiu daquela porta é o resto de tudo, não. Nós temos que ser espíritas 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma responsabilidade da casa espírita. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou com 55 anos. Posso considerar que eu estou na meia-idade, porque eu quero chegar aos 110. Mas depois dos meus 110 anos, vai ter que ter alguém aqui para continuar. Então, que seja alguém que aprendeu com a gente, que seja alguém que aprendeu com os preceitos básicos da doutrina espírita, com os princípios evangélicos. É bom que seja alguém que conhece até a dinâmica de trabalho na casa. Então, nós temos aqui gente que foi evangelizada aqui e hoje está dando aula de evangelização com a gente. É gente que é a chamada prata da casa. É bom que sejam pratas da casa. Muitos foram para outras casas, mudaram de cidade, voltaram para cá e resolveram voltar a atuar na evangelização aqui também. Então é importante para a casa espírita ter essa continuidade sempre. A cidade de Rio Preto deve ter menos de 60 centros espíritas. 55, 56, por aí. Eu estimo que pelo menos a metade das casas está com frequência exageradamente baixa. O que é exageradamente baixa? A casa tem 50 lugares, tem 10 pessoas frequentando em dia de palestra. E por incrível que pareça, eu fui fazer uma palestra numa casa, o coordenador daquela casa, hoje lá, foi um que estava comigo na mocidade. Logo depois da evangelização. Então ele continuou aquele trabalho. E quem vai continuar o trabalho dele? Quando ele chegar no 110 também, alguém vai ter que substituí-lo, ou vai buscar alguém de fora, vai importar alguém. Então vamos formar quanto mais gente, nem que seja para o Kardec, mas pode ser também para outras casas. Então, uma responsabilidade de toda a casa espírita transmitir conselhos evangélicos a todos os jovens e todas as crianças. E, é claro, imagina a nossa responsabilidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu faço pergunta, eu até faço um pouco de chantagem, né? Eu falo, olha, eu estou te convidando agora, e é um convite que é meio perigoso você recusar, porque talvez você tenha até se comprometido e faltava oportunidade. Estamos dando a oportunidade. Que tal trabalhar com a gente? Muitos... Ah, mas eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá, então vamos lá só participar para entender a dinâmica do trabalho. Se você gostar, você fica. Claro, tem aqueles que realmente não têm condições, não têm a capacidade, mas tem aqueles também que são quietinhos, mas que ajudam a ficar cuidando de uma criança, a distribuir um lápis, a distribuir um brinquedo ali, e está lá junto na sala. Então, a nossa responsabilidade como evangelizadores também é muito grande, porque antes de mais nada, praticamente todos que estão ali são pais e mães. Os nossos desafios, provocar sempre nas crianças, nos jovens, boas lembranças. Subsidiar sempre a felicidade. Nós temos que entender que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ainda existe aquela tábua de salvação, existe aquela corda pelo qual a gente pode se agarrar, no mínimo Jesus, no mínimo os evangelhos. O evangelho. Então, a gente tem que trabalhar para essa garotada, mesmo nos momentos de maior dificuldade, consigam compreender que elas podem ser felizes, não alegres, tá? A gente tem que separar alegria de felicidade. Eu vejo um filme cômico, Mazzaropi, sei lá, um filme gostoso, eu vou rir muito, vou ficar alegre naquele filme. Terminou aquele filme, eu volto para o meu dia a dia. E aí? Eu vou continuar alegre? Talvez não, mas a felicidade é algo interno. Eu costumo dizer que a alegria é um estado de espírito, a felicidade é um estado do espírito. Ser feliz é um pouco difícil, mas todos nós podemos conseguir. Mas é sempre bem melhor ser mais feliz do que alegre em alguns momentos e triste em outros. Facilitar sempre as boas decisões. Uma criança, um jovem que sabe por que ela deve ou não fazer determinada coisa, e a doutrina espírita tem uma facilidade muito grande nos seus ensinamentos, todos por isso, nós sabemos que nós temos que sofrer ou gozar
das boas ou más consequências daquilo que nós fazemos. A vida é um ato contínuo permanente. Nós agora não vamos morrer mais. Vamos desencarnar, mas o espírito não vai morrer. Então, tudo aquilo que eu atrapalhar dos outros, ou a mim mesmo, eu vou ter uma consequência. Então, eu preciso tomar as decisões o mais acertada possível. Então, a gente também subsidia a capacidade desse jovem, dessa criança, tomar as boas decisões. Proporcionar sempre harmonia interior e exterior. Também é um dos nossos grandes desafios. Aquele que está bem consigo mesmo, também pode estar bem na sociedade. E consegue, se não está num determinado momento, consegue depois melhorar. Mas para isso tem que ter as regras de boa convivência. Preparar os jovens para aquela turma que fica naquela salinha lá no fundo, que é a mocidade espírita. Porque na mocidade espírita é que muitos vão se revelar palestrantes, muitos vão se revelar talvez evangelizadores, muitos vão se revelar até líderes e coordenadores de grupos de trabalho das casas espíritas. E, consequentemente, serão também boas pessoas, pessoas de bem. E patrocinar o que nós chamamos de evangelização espírita continuada. É por isso que nós convidamos os pais lá. Para que quando eu saio daqui, em casa, naquele momento, a criança leva o desenho, mas meu desenho aqui, legal, o que quer dizer esse desenho? O que a tia falou desse desenho? O que foi comentado? O que você achou da história que a tia contou? Então, essa evangelização, ela não pode estar restrita à casa espírita. Ela é continuada. Cada vez que um pai chega, sempre eu rezo a minha cartilhazinha. Faça com a criança a troca de informações em qualquer lugar. Vai acontecer situações na vida em que a criança vai perguntar: pai, isso aqui que fulano de tal está fazendo está certo? Porque a tia do centro falou que não era. E aí o pai tem mais condições de empenhar a palavra dele juntamente com a palavra da tia da evangelização. Então a gente também facilita para a criança e para a família esse constante evangelizar. E quem é o evangelizador? É a pessoa, o tio, a tia, que cria situações que favoreça esse despertar e o interesse desse jovem evangelizando, iluminando na direção principalmente do conhecimento do Evangelho e das leis do plano divino, das leis de Deus, dos bons ensinamentos de Jesus Cristo. Essa criador de situações, ficou até um pouco pesado, né? Mas nós somos também criadores de situações. Porque muitas vezes nós contamos histórias, nós criamos músicas e criamos situações que são às vezes até hipotéticas, mas que ajudam muito a criança a despertar para aquilo que é bom para ela, para aquilo que é bom para a nossa sociedade. Então, isso é o mais importante. E evangelizando quem que é? É aquele serzinho pequeno, às vezes tem alguns ali que está chegando a 1,80 m já aos 14 anos de idade, né? Mas em processo de autoaperfeiçoamento. Importante, buscando relembrar, transformar-se e transformar a realidade que está em volta dele. Quando eu falo relembrar, eu falei numa última palestra que eu fiz sobre jovens, crianças, espíritos novos que já foram espíritas na última reencarnação. Porque, gente, vamos pegar um grande espírita, Adolfo Bezerra de Menezes. Ele desencarnou em 1900. Se tem aqui alguém que já trabalhou com ele, ou com alguém que tenha trabalhado com ele, lá no início do século passado, mais de 100 anos atrás, e que já reencarnou e está entre nós, eu não tenho dúvida disso. Então, muitos jovens que estão nascendo agora, e a informação que o próprio Divaldo Pereira Franco falou uma vez, é que desde a década de 80 do século passado, já estão nascendo espíritos espíritas. Espíritos que já foram espíritas na última reencarnação, e que vieram agora para relembrar, vieram agora para retrabalhar, para continuar aquilo que eles começaram. E aí eu pergunto para mim, para vocês, para todos nós, será que nós temos o direito de negar-lhes a possibilidade de continuar algo que eles já sabiam? De continuar o que eles já estavam fazendo? Então imagine eu ter na minha casa um espírito que trabalhou com Karl Schutter, que desencarnou também na primeira metade do século passado. E ele veio para cá preparado para trabalhar. Mas aí domingo eu prefiro estar no futebol, prefiro estar no boteco, no churrasco com os amigos. Não, deixa para lá. Na quarta-feira é dia do jogo, não. Vou sentar agora porque daqui a pouco meu timão, ou meu timinho, ou quem quer que seja, vai jogar. Então não vai dar para ir no centro. O dia que der a gente vai. Eu estou atrapalhando uma evolução de um espírito nessa própria reencarnação. Claro, eu garanto para vocês que vai ter uma hora que essa criança vai dominar o pai, esse jovem vai falar, não, eu quero realmente ir.
se ele tiver essa boa tendência, essa boa facilidade e tiver essa abertura com o pai. Temos casos aqui, casos de criança que fala, acorda domingo, 6 horas da manhã, pai, já chegou a hora de ir no centro? 7 horas da manhã, pai, já chegou a hora de ir no centro? Tem pai que fala para a gente, ó, o meu filho domingo acorda cedo e quer vir ao centro. E nós temos aqui na sala, atrás da cozinha, evangelização para crianças de 0 a 3 anos de idade. Criança de 4, 5 meses, passa por aquele portão, não quer vir para o salão, ela aponta para a mãe que quer ir para lá. Porque é lá que é a sala dela. É lá que ela vai ver a musiquinha de Deus, a musiquinha de Jesus. É lá que ela vai escutar a historinha de uma vida gostosa, a historinha da baratinha, do ratinho, não importa de quem, mas que tem uma lição de fundo moral. Então, criança de 6 meses já tem esse poder de influenciar os pais, dizendo, eu quero ir para lá. E vai. E participa com 6 meses de idade, tá? Diria, então, a turma a partir dos 3 anos que funciona naquele canto ali. Bom, a criança é o espírito reencarnado. Ele já vem com habilidades desenvolvidas ao longo de muitas existências, muitas reencarnações. E, principalmente, necessidades de aperfeiçoamento, de melhoria. Podemos negar isso a eles? Eu não ouso. Eu não ouso porque, e recomendo vocês também não ousarem. Então, tragam para que conheçam o ensinamento espírita. Nós começamos o ensinamento espírita a partir do 0, inicialmente era só a partir dos 3 anos de idade. Aí, uma tia, a Gabriela Longo, chegou e falou, Valdo, vocês têm algum trabalho para crianças de 1 ano e meio, 2 anos? Porque eu vi que lá em Sacramento tem um trabalho assim, lá em Goiânia tem um trabalho assim. Inclusive eu baixei uma apostila na internet, comecei a ler. É possível criar aqui? Tem intenção? Eu falei, olha, a partir de agora nós temos sim. E eu gostaria de chamar você para trabalhar com essa garotada. Vamos fazer um trabalho com essa garotada? Ela ficou meio assustada, né? Primeiro filho, 6, 7 meses de idade. Mas ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma lida de novo naquela apostila, vou dar uma estudada. E se você tiver mais alguém que queira trabalhar, manda falar comigo que nós vamos montar um grupo. Hoje nós temos umas 8 ou 10 evangelizadores que trabalham com criança de 0 a 3 anos de idade. É uma aula diferente, tá? É uma aula sensorial. Eu não vou ensinar para a criança diretamente sobre Deus, sobre Jesus. Mas eu vou ensinar para a criança que Deus criou a terra que ela vive. Eu vou ensinar para a criança a cantar aquela musiquinha alegre e gostosa. Ela vai tomar o passe na sala de aula. Então, ela vai começando a se ambientar com o grupo de estudos doutrinários. Quando ela faz 3 anos de idade que vai para lá, ela está pronta e preparada para entrar no grupo lá. Com relação ao comportamento e alguns até com relação até a um conhecimento prévio. Então, esse espírito que nós vemos, pequenininho, indefeso, na verdade, nós temos que ter certeza que é um espírito milenar. Muitas vezes, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, mais tempo de vida e mais tempo de reencarnações do que os próprios pais. Podem ter a mais absoluta certeza disso. Ainda falando da criança, ela traz consigo um patrimônio moral, mas também intelectual, que é a individualidade desse ser. Cada ser é um ser único. E tem, nós chamamos na lida espírita, de cabedal. Ela tem um cabedal de informações muito grande. Porque já viveu muitas vidas, muitas reencarnações. E vai, às vezes, nos fazer perguntas ou nos dar respostas que vai nos deixar boquiabertos. Essa criança vai receber, ao longo da vida, orientações e reflexos de pais, de professores. E, gente, é sabido hoje pelos pedagogos, pelos estudiosos de estudo em torno da educação, de que a melhor idade para o aprendizado para valer de uma criança é na primeira infância, até 6, 7 anos de idade. E nós, espíritas, sabemos que é o período em que o espírito está consolidando a sua reencarnação. Então, a criança está mais aberta ao aprendizado. Colocar uma criança para ser alfabetizada aos 10 anos é, no mínimo, 5, 6 anos de tempo perdido. Às vezes não tem como. O pessoal mora longe, mora fora, mora não sei onde. Hoje não tem mais tanto isso não, mas já tivemos. E algumas regiões mais longínquas temos também. Mas a melhor idade para a criança começar o aprendizado e, principalmente, começar o prazer de aprender é nessa faixa etária. Se a criança não tem um encantamento, e os americanos têm um termo que foi muito usado na educação, é children see, children do. A criança vê, a criança faz. Se a criança vê o pai jogar uma latinha de cerveja pela janela do carro,
ela vai jogar o latinha de refrigerante também pela janela do carro. Se a criança vê o pai xingar a pessoa na rua, a criança também vai se sentir no direito e vai xingar na rua também. Porém, se a criança vê o pai lendo o Evangelho, se a criança vê o pai lendo uma leitura edificante, ela também vai se interessar por ler não esse livro, mas o livro mais adequado à idade dela que o pai pode proporcionar. O primeiro aprendizado da criança, na mais tenra idade, meses de idade, o primeiro aprendizado é a cópia. Toda criança aprende copiando. Então, que copie coisas boas. Que copie coisas que vai criar valores nessa criança. A criança tem a inocência. Embora possa existir algum espírito que tenha aquela maldade que veio com ele. Que veio para que os pais consigam minimizar aquele efeito da maldade que ele traz. E grande parte das vezes consegue. Então, a inocência ele tem. Gente, uma criança não é uma mala vazia não, tá? Ela tem muita coisa ali. Cabe aos pais e, claro, com a ajuda de professores e evangelizadores, melhorar isso aí e buscar o caminho correto. Ela tem a fragilidade. Quer dizer, em termos, né? Porque a criança, dizem que se a criança cai dessa mesa aqui, é mais fácil um cara de 40 se machucar do que uma criança de 3. Mas a fragilidade física e a fragilidade mental também. A criança é mais fácil de ser influenciada. Por isso, tantas leis protegendo as crianças. A criança tem, quase na totalidade, a pureza de coração. Eu aprendi que a criança ela tem um negócio chamado egocentrismo. Tem até um desenho da Mafalda, que um amigo dela está no balanço, e ela fala assim, eu estou vendo aqui que a Terra gira em torno do Sol. Ah, é? Eu estou vendo aqui também que o Sol gira junto com outros sóis na galáxia. Ela, ah, é? Caramba, eu pensava que tudo girava em torno de mim. A criança, quando ela precisa, os pais atendem, os tios atendem, os avós atendem. Então ela tem um egocentrismo. O mundo gira em torno dela. Só que o egocentrismo da criança é uma característica muito peculiar. Se ela tem um brinquedo e quer aquele brinquedo, o brinquedo é dela. Não libera para ninguém. Gente, isso não é exatamente o egoísmo. Porque daqui a pouco ela encontra um brinquedo mais interessante, mais bonito ou mais novo, ela cata aquele brinquedo, abandona e até fala para o amigo, pode pegar se você quiser, eu não quero mais. Ela doa o brinquedo, porque ela achou outro brinquedo mais interessante. O grande cuidado, o grande desafio dos pais, principalmente, é cuidar para que esse egocentrismo não vire egoísmo. Porque se eu falo para a criança, ó, você abandonou o teu brinquedo lá, alguém pode pegar. Mas se pegar, qual que é o problema? É o primeiro pensamento dela. Ah, não pode pegar porque aquele brinquedo custou muito dinheiro. Mas será que depois ela não pode doar? Então nós estamos, muitas vezes, criando pequenos adultos egoístas. Mas se trabalhar bem esse egocentrismo para que a criança dê valor àquilo que é dela e saiba respeitar aquilo que é dos outros, nós vamos começar a pensar na criança de forma tal que ela seja egotista, que ela goste de si mesmo, e gostando de si mesmo, ela começa a gostar dos outros também. Então são ensinamentos que a gente pode colocar naquele coraçãozinho puro, para que seja um adulto feliz, um adulto consciente. Claro, toda criança tem a necessidade de proteção. Mas um detalhe, não é superproteção não, tá? Eu tenho amigos que são professores, e uma amiga minha que tem uma sala com 32 alunos, tem 18 alunos laudados. Já ouviram a expressão? O professor sabe isso de cor, né? São alunos que têm laudo de algum tipo de transtorno mental. Em geral, é o famoso transtorno déficit de atenção e hiperatividade. É a criança que não para quieto. Só que tem um detalhe. Eu perguntei para um pai uma vez, será que a sua criança, seu filho é uma criança hiperativo ou uma criança que precisa de atividade? São coisas distintas. Então, quantas vezes esse pai, que eu perguntei, quantas vezes ele foi com a criança no campinho da beira da vila ou no campo do clube, empinar pipa? Ah, não tenho condições, não tenho tempo para isso. Quantas vezes esse pai pegou essa criança com o cachorro na coleira e deu 10 voltas no quarteirão que essa criança correu atrás do cachorro? Ah, não, isso aí, ele brinca em casa com o cachorro. Quantas vezes o pai pegou a criança e foi passear lá na beira do Rio Preto, com a bicicleta, ou correndo, brincando e pulando naquela academia que tem ao ar livre? Não precisa pagar nada, gente. Ah, não, mas é complicado, porque eu chego em casa e estou muito cansado. Então, a proteção é uma coisa, a superproteção é outra, e a falta de atenção, e grande parte das crianças que eu noto,
Não é que a criança tenha o déficit de atenção, é que os pais não dão a atenção na criança. Tem até um poema do Vinícius de Moraes chamado Soneto de Fidelidade. Os 2 últimos versos dele. Que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então nós como pais, não vamos conseguir, pelo nosso padrão de vida, estar com os filhos o tempo todo. Mas o tempo que nós podemos estar, nós precisamos estar com nossos filhos. Para criar um relacionamento, para que o pai, na hora de cobrar, consiga ter propriedade nessa cobrança. Para que a mãe consiga dizer faça ou não faça, e a criança consiga atender, porque ela sabe que a mãe entende bem e sabe dizer a hora que ela pode fazer ou não pode fazer alguma determinada coisa. Então, cuidado com a superproteção, cuidado com o abandono dessa proteção e, principalmente, vamos trabalhar o bom relacionamento com os filhos. Isso é muito importante na nossa sociedade. Eu vejo que a minha neta, quando chega em casa, a primeira coisa que ela faz, ela vem, gruda no pescoço, atravessa a perna da minha coisa e dá um abraço apertado e um beijo. E às vezes ela chega, eu estou sentado no café do computador, ela chega, oi vô, não, peraí, vem cá, ó. Eu quero um abraço. Ela vem, gruda aquele abraço gostoso. Eu não deixo ela esquecer. E por vezes, ela também não me deixa esquecer. Vô, e o meu abraço? Ô, Bianca, está aqui teu abraço. Então isso aí, eu como vô faço, como pai, meu filho faz porque eu fiz com ele também. É um contínuo, gente. Quem faz com o filho vai fazer com o neto e assim por diante. E é uma forma que a gente tem de melhorar a nossa sociedade. A criança também tem pouca capacidade de discernimento, pouca capacidade de decisão. Ela não entendeu ainda, não viu ainda as maldades e as bondades da vida. Muita coisa ela não sabe como fazer. Ela não sabe que um tombo de um muro de 3 metros pode quebrá-la toda, muitas vezes. Mas ela vai ter que compreender. Uma vez meu filho mais velho falou assim, pai, como é que é um choque? Eu falei, que tipo de choque? O choque que a gente toma, se eu falo que socar o dedo na tomada, dá choque. Eu falei, o choque é uma coisa muito ruim, assim, né? Dá um tremor no corpo, assim. Ele falou assim, eu nunca senti choque. Eu falei, você quer sentir choque? Eu tenho medo. Eu, na época, trabalhava com eletrônica, né? Fiz um pequeno dispositivo para dar um choque fraquinho, só para ele entender. Falei, coloca o dedo aqui. Ele não queria colocar. Falei, na hora que você quiser, você coloca. Uma hora ele foi lá de curiosidade e colocou. Nossa, pai, é ruim. Falei, então, esse é ruim, só que é 9 volts. Imagina 220 volts, 110. Ou imagina 13.800 volts. Então, o pequenininho já é ruim. Bom, demonstrei para ele. Na brincadeira, com uma coisa pequena, um choquezinho que ele tomou. Então, ele sabe o porquê não deve colocar o dedo na tomada. Eu tinha um primo, há muito tempo atrás, que um primo chegou e colocou o grampo na tomada. E, claro, né, tomou o choque, chorou. E ele disse, não sei por que ele está chorando, não tem nada na tomada, catou o grampo, abriu e colocou nos 2 buracos da tomada. Além do choque, teve o estouro. Né? Então, a criança não tem essa capacidade de discernimento com tanta facilidade como a gente quer. Então, vamos dotar a criança dessa capacidade. Vamos trabalhar para que a criança tenha essa capacidade. E aí vem o jovem, né? O jovem é um pouco diferente. Ele já está em fase de desenvolvimento e, principalmente, desenvolvimento das definições e das escolhas. E esse jovem, muitas vezes, vamos pensar, a turma que trabalha aqui, 12 a 14 anos de idade, a pré-mocidade, que é o período em que a menininha e o menininho, que já não são mais exatamente crianças, estão com aqueles hormônios fervilhando pelo corpo, o mundo jogando para ela em novelas e em filmes dezenas de milhares de informações, às vezes perniciosas, mas que a sociedade acha bonito, acha engraçado, acha bom. E aí essa criança, embora ainda esteja na formação do seu caráter, mas já tem capacidade de tomar algumas decisões. E aí, se não é bem orientada, as decisões vão ser tomadas erradas. Eu tenho uma amiga nossa que é deputada federal no Ceará, e ela está buscando uma forma, juntamente com outros parlamentares, de minimizar a gravidez juvenil. Quando fala juvenil, a gente pensa em 16 anos, 17 anos. Lá no Ceará, 12, 13 anos de idade, meninas grávidas. Quer dizer, nem o corpo está preparado para receber um serzinho e está recebendo na marra. Então, essa preocupação, o Brasil inteiro, aliás, vários países do mundo também têm esse mesmo tipo de problema. Então, essas orientações é para que dê para a criança subsídios para tomar as decisões, principalmente com segurança. O jovem já tem menos inocência.
Pelo contrário, já tem até uma malícia, muitas vezes. Mais ainda, fragilidade quase nenhuma. Já é forte, o jovem já faz academia, já joga futebol. Se o pai resolver dar uma surra, ele fala, opa, aqui não, porque senão a briga vai ser feia para o nosso lado. O jovem também, o coração está em conflito. Está despertando para o amor físico. Está despertando para alguns sentimentos que até os 8, 9 anos de idade ainda não existia. Aos 12, aos 11, já existem. E já tem, não só pela sociedade como um todo, mas por ele mesmo, pouca necessidade de proteção. Mãe, eu sei me cuidar. Não é assim que os jovens falam? 12, 13 anos de idade, mãe, pai, eu sei me cuidar. Será que sabe? Bom, como é que é a capacidade de discernimento que tem esse jovem? Como é que é a facilidade que ele tem de tomar decisões? Muitas vezes é falha, porque ainda não tem todas as informações. Outras vezes é limitada. Falha é quando é cheio de erros. Mas limitada é quando não conhece aquilo que ele está indo fazer e faz e experimenta, porque ele não sabe das dificuldades. Eu estava lendo um artigo hoje sobre drogas, maconha. Está um alvoroço lascado porque entre os estudantes, principalmente secundaristas, está um crescente uso da maconha. E por incrível que pareça, a polícia não faz mais a apreensão do usuário. Se ela pega o traficante, faz. Mas quem está com 3, 4 cigarrinhos, ela não faz essa apreensão. E aí surgiram alguns artigos na internet dos benefícios da maconha. Gente, tem benefícios da maconha? Tem, mas não da maconha em si, de componentes da maconha. De componentes. Assim como da papoula que se extrai o ópio, também extrai anestesia. Alguns anestésicos são feitos a partir de droga que extrai o ópio. Então, alguns componentes dessa erva, desse mato, faz bem, desde que devidamente separados e tratados e processados. Mas se eu for procurar artigos na internet, eu encontro todo tipo de artigo que eu quiser. E esse artigo que eu estava lendo hoje é um artigo de uma doutora em neurologia do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela disse que o principal efeito do uso da maconha como fumo é a perda da capacidade cognitiva. Ou seja, reduz a capacidade do jovem a aprender. Porque o nosso cérebro, os nossos neurônios, que são milhões, milhões e milhões, são pequenas células compridinhas e a informação passa de um para outro através de um processo elétrico. É uma pequena fagulha elétrica que transporta a informação de um para outro, daqui para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Com o uso prolongado desse produto, rompe a capacidade do neurônio transmitir a informação de um neurônio para o outro, chamada sinapse. Rompeu a ligação, a informação não passa mais ali, então não armazena mais a informação. Ou seja, uma criança de 15 anos pode ter, ao longo de sua vida, a redução da capacidade de memorização e de aprendizado. Eu encontro um artigo na internet que fala outro efeito, não esse. Porque esse efeito eu vou procurar através de um neurologista, nem de um sociólogo, nem de alguém que já... Muitas vezes a decisão do jovem é equivocada, baseada em informações erradas, como essa que eu citei. Baseada em informações que alguém passou, não, mas não é nada disso, não tem nada a ver. E aí joga a informação errada. E muitas vezes, os pais, na sua dificuldade de passar a informação para o filho, simplesmente abandonam, não faz. Um amigo nosso tinha uma filha, mais nova inclusive, 5, 6 anos de idade. Ela viu um filme, assistiu um filme com o pai, e um dia ela estava na escola, o pai foi buscá-la, e a professora chegou nele e falou assim, ô, senhor Antônio, eu preciso muito conversar com o senhor. Falou, vamos conversar. Enquanto a criança não sai da escola, vamos conversar. Falou, eu queria lhe falar que a sua filha falou uma palavra aqui na escola e a gente ficou preocupada. Falou, tá, mas que palavra que a minha filha falou? Não, aqui tem uma janela lá no fundo que ela falou que parece uma escotilha. E a turma ficou meio assustada, porque escotilha... O Lelé falou, bom, então deixa eu perguntar para a senhora uma coisa muito séria. A senhora sabe o que é escotilha? Não, eu não sei, mas eu vou saber, porque aí o Lelé pensou, né, esse amigo me pensou, falou, bom, então eu acho que está na hora de eu tirar minha filha dessa escola, ou pelo menos dessa professora.
Porque uma professora que vê uma criança falar que a janela parece uma escotilha. Escotilha é uma palavra mais ou menos feia, né? E não foi procurar o que é, não foi procurar se esclarecer, foi falar com o pai primeiro. Ele falou, olha, escotilha é aquela janela do navio. Então, certamente a janela que minha filha viu é redonda. Ah, de fato é redonda, é a janela da cantina, não sei o quê. Então, gente, nós pais, às vezes, e hoje nós estamos vivendo num mundo que tem informações em todos os campos, de todos os jeitos, todos os tamanhos, temos que buscar informações, sim. A informação está democratizada. Para ajudar os nossos filhos a não tomarem decisões equivocadas, nem erradas e, principalmente, não sedimentadas. Porque muitas vezes o jovem ouviu falar que aquilo é assim de tal jeito, mas a informação não está pronta, a informação não está completa, ele não tem o porquê das coisas, como era antigamente, né? Ah, não sobe nesse muro que você cai. A minha neta, quando tinha seus 3, 4 anos de idade, alguém disse para ela, não sobe nesse muro que você cai. Ela subiu no muro, olhou e falou assim, ó, eu não caí. Tá, não é assim que eu tenho que dizer. Sobe no muro, mas sobe com cuidado para não cair, tá? Porque é lógico, eu falei para a criança, não sobe no muro, senão você cai. Eu coloquei um medo nela. Aliás, a palavra não é a palavra mais perigosa que existe. Quem trabalha com venda sabe que vendedor é proibido usar a palavra não. Nunca diga para o seu cliente que você não tem um produto. Diga o que você tem. É assim que funciona em vendas e assim também que é bom funcionar na educação. Esse desenho eu faço de brincadeira para falar para a garotada, né? É o nosso mecanismo de fala. O diafragma baixa, enche o pulmão de ar, ou então os músculos estufam, enche o pulmão de ar, passa pelos brônquios, pela traqueia, pela corda vocal, gera o som, e aí nós temos todo esse monte de coisas, os ressoadores, que é a faringe, boca e nariz, e os articuladores, que é boca, língua e dentes. Por que eu mostro isso aí para a garotada? Bom, isso aí tudo é mecânico. Mecânico. Não toma decisão. A língua de ninguém toma decisão sozinha. A boca de ninguém toma decisão sozinha. O diafragma não toma decisão sozinha. Se eu quiser parar o meu diafragma, eu paro. Claro, vou ficar sem respirar, vai sofrer um pedação. Tudo isso é comandado pelo cérebro. E o nosso cérebro age e pensa pelo menos 4 vezes mais rápido que a nossa fala. Então aquela pessoa que fala assim, ah, eu falei sem pensar, mentiu. Na verdade, falou sem pensar o suficiente. Nós não falamos, é impossível o ser humano falar sem pensar. Porque para mexer tudo isso aqui e gerar a palavra, eu tenho que pensar. Sem pensar não tem jeito. Isso aqui é mecânico, gente. Aliás, nosso organismo, todos os músculos, a gente aprende em biologia, né? Todos os músculos estriados do nosso organismo, exceto do intestino, exceto do coração, são definidos pela nossa vontade. Alguém consegue não pensar em mexer o braço? Tem que pensar, tem que agir. Claro, é muito rápido. Mesmo quando você leva aquela espetada no dedo e puxa o braço, você pensou em puxar a espetada. O cérebro nosso age com uma velocidade muito grande. Então, falou sem pensar? Mentira. Na verdade, falou não tendo pensado o suficiente. E esse jovem precisa saber sobre reencarnação, precisa saber sobre livre-arbítrio, precisa saber sobre as consequências, a lei de causa e efeito. E, principalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Onde é o melhor lugar para aprender isso? Na evangelização. E também em casa com os pais, na leitura do Evangelho, e em outras situações da vida, porque tudo isso está nos ensinamentos de Cristo e nas obras da doutrina espírita, que é uma das mais vastas de todas as religiões. O jovem ainda, lembrando da questão do Livro dos Espíritos, né, pergunta a Kardec, o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, principalmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Olha, eu tinha um filho que aos 10 anos era calminho, pacato, sossegado, com 15 está peitando o pai, enfrentando a mãe, querendo bater no mundo. É o espírito que se modifica? Kardec fala que não, nada disso. É o espírito que se revela. É o espírito que retoma a natureza que é própria. Por quê? Ele cresceu. Ele já não tem mais medo físico do pai ou da mãe. Então ele pode peitar e enfrentar com mais facilidade. Então aquilo que eu não consegui fazer ele ter aquela capacidade de discernimento, agora vai voltar contra mim.
Não é o Espírito que se modifica não, gente, é o Espírito que se revela. Até quem tem criança assim na faixa dos 9, 10, 11 anos de idade, essa questão, ela não é curta, não, ela é longa, ela dá umas 2 ou 3 páginas. Leia para entender como é que funciona o Espírito na adolescência. E claro, lembrando de família, a célula máter da sociedade. Quando fala em célula máter, é a célula embrião da sociedade. E foi perguntado uma vez no Livro dos Espíritos, o que seria da humanidade, da sociedade, se a família deixasse de existir? E a resposta é um retorno à vida animal, um retorno à barbárie. E claro, né, um teólogo da Igreja Católica diz que a menina dos olhos do Senhor é a família. Ainda de família, no Livro dos Espíritos pergunta, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento? Ou seja, nasceu o pai, não tem influência nenhuma mais? Vocês sabem da resposta, né? A resposta é óbvia. Ao contrário, os pais podem e devem sim exercer influência nos filhos. Gente, influência não é aquela influência brava, é aquela influência saudável, que vai dar à criança a capacidade de crescer bem e de ter uma vida cada vez melhor. Ensinar é mais fácil que educar. Esse é um recado para os pais que eu dou sempre. Porque para ensinar é preciso saber. E para educar é preciso ser. Lembre-se, children see, children do. Criança vê, criança faz. Então, sejamos os pais, claro também os avós e tios, os exemplos. Isso aqui é o meu recado final de hoje. Nosso departamento de evangelização da Associação Espírita Allan Kardec está com vagas abertas para evangelização. Importante, tá? Nós oferecemos um plano de carreira. Bom. Liberdade de trabalho, equipe multidisciplinar, tem advogado, dono de casa, vendedora da Natura, vendedora da... Capacitação permanente. É um aprendizado que não vai parar nunca. O que nós precisamos? Formação superior em amor e educação. Boa fluência verbal. Se não souber falar também, a gente vai ensinar, tá? Capacidade de planejamento, porque todo o trabalho nosso é planejado anualmente, semanalmente, antes de cada atividade, antes de cada aula. A remuneração é realmente compatível com o cargo, tá? Porque nós sabemos que a evangelização paga bônus hora em dobro. Então, se alguém tiver interesse financeiramente, bônus horamente falando, fala com a gente. Quais são as habilidades que a gente precisa? Espírito de equipe, energia, disciplina, afinidade com pais e evangelizandos. Criatividade, envolvimento e comprometimento. Espírito proativo e hands-on. Essa palavra é bonita, né? Administrador adora usar essa palavra. O que é hands-on? É a vontade de fazer, mão na massa. Obrigado. Tá? É a capacidade de realizar. Porque é um trabalho extremamente gratificante. É uma coisa que um colega nosso trabalhava, é palestrante, frequentava uma outra casa espírita, veio para cá por causa da nossa evangelização. 2 filhos e a esposa. Veio aqui, não sei o quê, um dia eu chamei, falei, vem trabalhar com a gente. Ele veio trabalhar com a gente. Uma das melhores revelações que nós temos, porque ele se empolgou tanto que trouxe a mulher também para trabalhar com a evangelização, e agora está por aí, fazendo palestra junto comigo sobre a importância da evangelização nas casas espíritas. Então, vale a pena, quem quiser experimentar, nosso departamento está com vagas abertas, só falar com a gente. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite.